16 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, claro. Muito embora para o país, eu desejo muito mais do que sorte, porque as coisas estão muito complicadas. Brasília está pegando fogo, foram mexer no bolso de quem não devia e a coisa esquentou para valer. E nós vamos falar disto também. Mas quero dizer, primeiramente, que talvez, pelo menos, nesses últimos 3 anos e meio, digamos assim, né? 2 anos e meio, melhor dizendo, já estou viajando. Nesses 2 anos e meio, o Brasil nunca teve a oportunidade que está tendo nesse momento para começar realmente a se manifestar de forma inteligente. Quando eu falo se manifestar de forma inteligente, não estou querendo desacreditar manifestação alguma. Estou apenas dizer que não se mexe em um sistema, não se mexe em um governo quando não se pratica aquilo mais conhecido pelo lado petista, que é a greve. Isso foi sempre o que o atual mandante brasileiro fez em sua vida. Promoveu greves em portas de fábrica, agitou. Então, nesse momento, não existe oportunidade melhor do que isto, em minha humilde opinião, diga-se de passagem, né? Por quê? Manifestação, obviamente, dá uma chacoalhada, mostra nossas intenções, descontentamento, mas chega na segunda-feira e está todo mundo de volta para casa trabalhando como se nada tivesse acontecido. E não é assim que se resolve. Não é assim que a gente muda alguma coisa. E também, já vou adiantando de antemão, que não é com quebra-quebra que nós vamos resolver também. Não é por aí. Porque, querendo ou não, eles possuem o poder da polícia. Né? E também porque senão vão me chamar de agitador, não é nada disso, mas uma greve muito bem preparada, como dizem que os caminhoneiros estão preparando a partir do dia 28, uma parada geral de caminhoneiros, tá? Que se estenda até pelo menos dia 7 de setembro, quando vai culminar com as manifestações que já estão sendo programadas, pelo menos para São Paulo, Rio e Minas, pelo que eu saiba, né? Aí sim poderia mostrar a nossa insatisfação não somente para o atual governo, não somente para Brasília, como também para o mundo ver. Porque as coisas ultrapassaram o limite do aceitável, aquele limite que a gente consiga engolir. Dessa vez não está dando para engolir, está demais, né? E então já foi feita essa manifestação para o dia 7 de setembro, que promete ser gigante, tanto é que o presidente Jair Messias Bolsonaro já prometeu estar presente aqui na Avenida Paulista. Imaginem os senhores, nesse momento onde o Supremo, de forma geral, está numa tremenda saia justa por querer proteger um de seus membros, a pressão que será uma manifestação, nesse momento, com a presença do mito. Claro que vai ferver. E outra, é uma manifestação que promete ter apoio de outras classes. Classe jurídica, alguns desembargadores, alguns grupos advocatícios, né, que estão prometendo dar apoio a essa manifestação e deixarem claro que não estão satisfeitos com o que está acontecendo. Principalmente porque também, depois dessa descoberta que aquele desembargador, né, do assessor do TSE, investigou fontes de informações da Polícia Civil de São Paulo, isto realmente caiu muito mal, pegou muito pesado. Tanto é que acredito eu que o Tribunal de Justiça de São Paulo já está se manifestando. A Corregedoria da Polícia Civil parece que vai entrar com algum tipo de ação. Não sei exatamente o que é, porque ainda não tenho essa informação por completo, por inteiro, mas é um momento muito turbulento. E nós temos que aproveitar, então, essa insatisfação junto
com a presença do nosso mito para mostrar verdadeiramente que o Brasil não aceita mais o que está acontecendo. Não aceita mais engolir sapo como estamos engolindo até agora. E ao mesmo tempo, essa manifestação no dia 7 vai servir para, muito provavelmente, moralmente cancelar o desfile de 7 de setembro em Brasília. Que se no ano passado já não havia ninguém, esse ano eles podem até cancelar, porque não vai ter uma viva alma. Se no ano passado já existia a insatisfação que acabou esvaziando o desfile de 7 de setembro, esse ano então é melhor o pessoal deixar guardadinho o Rolls Royce lá na garagem, né? O exército só a cavalo, porque colocar as máquinas nas ruas não vai servir de nada. Então é muito importante esse engajamento. Agora, por que o momento é importante? Porque finalmente está surgindo uma possibilidade de rompimento do legislativo de um lado com a dupla executivo-STF do outro lado. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter uma decisão de Flávio Dino sobre a paralisação das emendas PIX ao Congresso. Aquele dinheirinho que o Executivo manda para os parlamentares, né, usarem em suas bases, segundo eles. Né? Flávio Dino exigiu regras de transparência e de rastreio dos recursos para a execução das emendas parlamentares. Nós sabemos que esse governo está administrando o país na base de emendas parlamentares. Toda vez que precisa da aprovação de um projeto, libera alguns bilhões em emendas parlamentares para ver esses projetos aprovados ou em andamento. Ok, o Flávio Dino suspendeu a execução das emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias, né, apresentadas por parlamentares ao orçamento, condicionando a validade da medida até que o Congresso crie novos procedimentos para a transparência da liberação desses recursos. Ou seja, o que ele quer é que a partir do momento que o Executivo enviar uma emenda parlamentar, os parlamentares mostrem por A mais B como, quando e de que jeito foi usado esse dinheiro. Né? Nas últimas semanas, o ministro do STF também havia suspendido a execução das chamadas PIX. Emendas PIX, aquela que não vai para a Câmara para depois ser redistribuída. É ao contrário, a emenda PIX é aquela que vai direto para a mão do parlamentar. Então, Flávio Dino proibiu isto, momentaneamente, até que se determinem novas regras de transparência para essas emendas de comissão. Ok, a princípio, ouvindo isto, parece uma decisão justa e correta de Dino, que realmente seria se estivéssemos vivendo uma verdadeira democracia honesta, né, e responsável. Mas por trás dessa atitude do ministro Dino, existem outros motivos. Existe uma situação muito mal explicada. Por quê? Porque o atual mandante brasileiro precisa cobrir os rombos de seu caixa para equilibrar as finanças do governo. E não existe mais dinheiro. Por quê? Porque o governo gastou demais, vem gastando demais. E o orçamento da União já está esgotado. E como que ele vai fazer para cobrir esses buracos em suas finanças? Arrastando esse caso da liberação das verbas parlamentares obrigatórias, que ainda não foram liberadas, para ganhar tempo. Então, o PSOL, que é um puxadinho do PT, como todos os partidos de esquerda são puxadinhos do PT, entrou com uma tal de ADI lá no Supremo para que o Flávio Dino brecasse a liberação das verbas. Com isto, até que o plenário julgue, vote e a coisa volte a caminhar, leva-se aí de 2 a 3 meses, aí entra as férias do Judiciário, Executivo e do Legislativo, e essa verba fica presa até o ano que vem, quando começa
um novo ano orçamentário. E aí o governo libera. Só que até lá, ele usa essa grana aí para cobrir os buracos. Começa o ano que vem, ele paga os parlamentares. É mais ou menos isso que eu penso. Será que eu estou errado? Não creio. Né? Os ministros analisam aí 3 ações que discutem o assunto, né? Que foi, como eu disse, apresentado pela Procuradoria-Geral da República, pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. Vejam só, uma Associação Brasileira de Jornalismo pedindo para o Supremo interferir em um trabalho das instituições, executivo e legislativo. E o PSOL, como eu falei, como resposta. É aí que vem o grande problema. Líderes do Congresso acreditam que houve interferência direta de representantes do governo de Luiz Inácio nessa decisão do ministro Flávio Dino. Quem é que não sabe que aconteceu isso? Foi até por telefone, ó, me ajuda aí. Tá? Que, claro, levou à paralisação das emendas parlamentares. Com isto, esses parlamentares, essa classe política, presidentes da Câmara e do Senado, né, preparam um pacote de retaliação aos poderes executivos e judiciário. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Arthur Lira, presidente da Câmara, e outros líderes preparam uma PEC para restringir quem pode apresentar ADIs, que é a ação direta de inconstitucionalidade, que muitas vezes questionam decisões legislativas, como foi esse caso aí do BREC, para a liberação de emendas parlamentares. Outra medida é determinar que cada ministro do governo tenha a obrigatoriedade de apresentar bimestralmente na Comissão Mista do Orçamento uma prestação de conta da execução orçamentária em cada ministério, o que seria uma forma de cobrar mais transparência do Executivo. Ok, se o STF está pedindo para os parlamentares apresentar transparência no uso dessas verbas parlamentares, o que é correto, então agora o Legislativo vai querer que os ministérios, os ministros do atual mandato brasileiro, prestem contas do uso das verbas de cada ministério. É um troco. Fizeram comigo, faço com vocês. Agora, para mostrar que isto não é só uma balela, né? A coisa ficou tão séria que hoje, agora à tarde, o Arthur Lira reagiu e destravou a PEC que limita decisões monocráticas do STF. Como prova, ele já encaminhou, já mandou a PEC para a Comissão de Constituição e Justiça, onde a nossa deputada Caroline Detoni é a presidente. O texto da PEC já havia sido aprovado pelo Senado em novembro de 2023 e determina que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, os tribunais possam deferir medidas cautelares que suspendam a eficácia de leis e atos normativos do presidente da República, dos presidentes do Legislativo, né, que impede que se suspenda a tramitação de propostas legislativas que afetem políticas públicas ou criem despesas para os demais poderes. Arthur Lira, até então, estava segurando essa PEC em sua gaveta. Muito provavelmente porque já previa ou esperava o momento certo para liberá-la, como o momento de agora, onde acabaram mexendo no bolso dele e de seus parlamentares na Câmara. Claro, é uma medida que, a princípio, não altera tanto a nossa vida, mas impede que, monocraticamente, um ministro aí tome uma decisão de proibir isto, proibir aquilo. E, claro, para eles do Supremo Tribunal Federal, é desagradável serem impedidos por lei de alguma coisa, porque eles se sentem os suprassumos da democracia. E não é por aí, não é verdade. Não são, eles estão sob
a Constituição brasileira, que eles normalmente não respeitam. Essa que é a verdade. Então, é um momento muito sério, porque, evidentemente, esta decisão do Arthur Lira de hoje não vai parar por aí, porque eles pretendem agir também contra o Executivo, que, ao tentar aprovar mais alguma coisa, vai ter as portas fechadas no Legislativo. Como que o atual mandante vai aprovar uma lei, né, um decreto? Por quê? Se não liberou o dinheiro, como troco, Arthur Lira, lá na Câmara dos Deputados, vai falar: não vou colocar isso para julgamento. Ou vamos votar contra, porque os parlamentares também estão queimados, né? Perderam o din-din, e não é pouco. Então, meus amigos, é um momento muito importante, muito especial, que a gente tem que saber tirar proveito. E a manifestação aí no próximo dia 7 é fundamental. Agora, o mais importante, vocês viram como que os ratos estão abandonando o navio? Esses jornalistas da Globo, Globo News, da Folha, da UOL, né? Todos deixando o barco. Todos, como vocês podem ver aí, fazendo manchetes, apontando o dedo para aquele ministro que já foi chamado de o xerifão, o xerife do Brasil, a muralha. E por que será que a imprensa agora bate? Antes não batia, porque era, vamos dizer assim, aliciada pelo sistema, né? Muito bem aliciada. Mas e agora? Pararam de receber? Não. A questão é que viram que o barco está pegando fogo. E quando o barco pega fogo, os ratos caem fora. Porque o ambiente está muito ruim, está prejudicial, principalmente com relação à imagem do Supremo Tribunal Federal, que por tabela está também queimado, muito e principalmente por conta daquele ministro. O sistema está dando um jeito de encerrar esta divisão que se criou no Brasil, principalmente lá em Brasília, entre as instituições. Já estão tratando de tentar acabar com esse inquérito das fake news, conforme eu disse no vídeo de ontem, né? Já estão tentando acabar com esta investigação das joias do presidente, né? Por quê? É uma forma de distensionar a crise que foi criada por imposição de um ministro que passou do ponto, que achou que podia tudo e que ninguém nunca iria barrá-lo. E a imprensa, por tabela, pensou: ele está se queimando e nós vamos acabar nos queimando juntos. Então vamos cair fora agora para dizerem que nós agimos corretamente na hora certa, no momento certo, adequado. É uma coisa muito baixa. Vemos jornalistas que sempre protegeram e defenderam o atual governo, as três instituições, agora estão apontando o dedo e se colocando como falsos moralistas. Azar o deles e sorte a nossa que pelo menos estamos vendo aí, por menor que seja, ao menos estamos vendo uma luz no fim do túnel. E eu só espero que essa luz não seja um trem na contramão. É o que eu espero, tenho certeza que vocês também. Então, por hora, é o que eu tinha para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tomara que sim. Deixe o like aí no seu botãozinho, no seu dedinho aí. Ajude o canal, se inscreva se você ainda não se inscreveu. E vamos dar uma força ao canal Terra Brasilis News. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.